A Operação Lava Jato apura suspeita de compra de voto para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. Mandados de busca foram cumpridos na casa de Carlos Arthur Nussmann e no Comitê Olímpico Brasileiro. Na Polícia Federal, Nussmann preferiu ficar calado. A expressão fair play, popular no esporte, virou a Operação Unfair Play, jogo sujo em inglês. Foi mais um desdobramento da Lava Jato no Rio. E dessa vez, teve cooperação do Ministério Público francês. Um dos 11 mandados de prisão foi cumprido na casa do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, no Leblon. Os agentes apreenderam R$480 mil em 5 moedas diferentes. Ele foi levado à Polícia Federal e durante 3 horas permaneceu calado. A Força Tarefa também fez buscas no Comitê Olímpico Brasileiro. Todo o material será analisado para investigar a compra de votos da eleição do Rio de Janeiro como cidade olímpica em 2016. O presidente do Comitê Olímpico foi peça central no esquema de corrupção, de acordo com o Ministério Público Federal. Carlos Arthur Nussmann entregou às autoridades 3 passaportes: o brasileiro, o diplomático e o que tinha por conta da cidadania russa. Agora ele está impedido de deixar o Brasil e vai ter que explicar à força-tarefa da Lava Jato as viagens que fez a países africanos nos meses que antecederam a escolha do Rio como sede olímpica. Desde já afirmo que nenhuma ilegalidade foi cometida por meu cliente e as explicações serão dadas. Nada foi feito de errado durante a campanha. Elaine Pereira Cavalcante também foi presa. Ela é ex-sócia de Arthur Menezes Soares, conhecido como Rei Arthur. Ele está foragido. O empresário teria sido, por ordem do ex-governador Sérgio Cabral, o responsável pelo pagamento da propina na eleição do Rio como sede olímpica. Depois de tantas investigações e denúncias, o que a gente vê é que, na verdade, os Jogos Olímpicos foram usados como um grande trampolim para o cometimento de atos de corrupção de dimensão olímpica. As investigações revelam que o esquema de corrupção para garantir o Rio de Janeiro como sede olímpica foi comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral e pelo empresário conhecido como Rei Arthur. O Ministério Público Federal afirma que $2 milhões foram pagos em propinas, o equivalente a R$6.200.000. A honra de sediar o maior evento esportivo do mundo se transformou em um escândalo de corrupção. Os votos depositados nos envelopes que anunciaram a vitória do Rio teriam sido influenciados pelo dinheiro desviado dos cofres do Palácio Guanabara. Um dos principais personagens da trama é o empresário Arthur Menezes Soares, conhecido como Rei Arthur, principal fornecedor do governo de Sérgio Cabral. As empresas dele prestavam serviços para 10 secretarias estaduais e para o Departamento de Trânsito. Os contratos chegaram a R$3 bilhões. O patrimônio do Rei Arthur se multiplicou nas 2 gestões de Cabral. Em 2006, antes de Cabral assumir o governo, o valor era de R$16 milhões. Um ano depois, ficou quase 10 vezes maior, R$156 milhões. Quando o ex-governador passou a faixa para Pezão em 2014, o patrimônio era de quase R$240 milhões. Segundo o Ministério Público Federal, parte dessa fortuna foi usada para comprar o voto de pelo menos um delegado do Comitê Olímpico Internacional. Os contratos superfaturados do Rei Arthur com o governo do Rio alimentaram uma conta num paraíso fiscal usada para pagar propina a Sérgio Cabral. Dessa mesma conta, teriam saído $2 milhões, mais de R$6 milhões para a compra de votos a favor da escolha do Rio como sede. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Arthur Nussmann, teria sido o intermediário para corromper Papa Diack. O pai de Papa Diack, Lamine Diack, era o principal eleitor africano no Comitê Olímpico Internacional. Então presidente da Federação Internacional de Atletismo, Lamine teria desempenhado papel fundamental na vitória brasileira. Alguém fez a ligação entre o dinheiro da propina e os votos para a compra da cidade do Rio de Janeiro para ser sede dos Jogos.
E a gente acredita que, pelas circunstâncias, o Carlos Arthur Nussmann seria essa pessoa que teria feito essa ligação. A ação liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral também está sendo rastreada fora do Brasil. A investigação conta com a cooperação de autoridades da França, do Reino Unido e de Antigua e Barbuda, país caribenho onde era mantida a conta usada para a compra de votos. Arthur Soares vai ter seu nome incluído na lista de foragidos da Interpol. Ele não foi encontrado no Brasil e nem nas residências fora do país. Nossa equipe foi até o condomínio em que ele tem casa em Miami, nos Estados Unidos. Mas ninguém sabe sobre o paradeiro dele. Os indícios de fraude na escolha do Rio como sede das Olimpíadas de 2016 surgiram na Europa por acaso. No centro da investigação estava o senegalês Lamine Diack, ex-presidente da Federação de Atletismo Internacional e integrante do Comitê Olímpico Internacional. Ele teria recebido propina para adiar sanções contra atletas que fizeram uso de substâncias proibidas. Com a prisão de Lamine Diack em 2016, as autoridades da França descobriram que o envolvimento dele com a corrupção ia muito além de encobrir suspeitas de doping. Elas encontraram provas de que o dirigente estava por trás do esquema para a compra de votos na escolha da sede olímpica. E foi aí que decidiram ampliar a investigação. Um dos pivôs dessa investigação foi o ex-atleta brasileiro Eric Walter Malleson, fundador da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo. Ele procurou o Ministério Público da França e denunciou a existência de uma fraude na votação dos países africanos na escolha do Rio. Madrid era a cidade favorita, mas na última rodada uma reviravolta deu a vitória ao Rio de Janeiro. O anúncio foi comemorado pela delegação brasileira, formada pelo então presidente Lula, Sérgio Cabral, que era governador do Rio, Eduardo Paes, prefeito na época, o presidente do COB, Carlos Arthur Nussmann, Orlando Silva, que estava à frente do Ministério do Esporte, além de Pelé. Em março deste ano, o jornal francês Le Monde revelou a transferência de $1,5 milhão para uma conta do filho de Lamine Diack, Papa Massata Diack. Isso apenas 3 dias antes da votação que elegeu o Rio. Os pagamentos foram feitos por uma empresa sediada em um paraíso fiscal ligada ao empresário brasileiro Arthur Soares, o Rei Arthur. Agora a Polícia Federal Brasileira dá sequência à investigação europeia. O presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann, disse que toda a jornada da Olimpíada da cidade do Rio de Janeiro foi conduzida dentro da lei e que tão logo se conceda acesso pleno ao conteúdo da investigação, todas as indagações serão respondidas. Já o ex-governador Sérgio Cabral disse que esse esquema de corrupção é fantasioso. Ele informou ainda que isso desmerece a vitória do Rio de Janeiro como sede olímpica.